Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10. Chegou o momento da reflexão da palavra, e creio que Deus sempre tem uma palavra para o seu povo, seja a palavra de Deus boa ou má, amém, que seja de Deus, isso é o que importa, amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10. Todos encontraram? Assim está escrito: e para que não me ensoberbecer-se com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, porque quando sou fraco, sou forte. Vamos aplaudir ao Senhor por esta palavra? Eu creio em um Deus que ouve as nossas súplicas e atende as nossas petições. Eu creio no Deus que ouve a todas as nossas orações e nos responde de formas diferentes. Creio que Deus diz sim a determinadas orações, a outras Ele nos diz espere, e a outras Ele diz não. Diante do não de Deus, geralmente nos estremecemos e nos abalamos, porque venhamos e convenhamos, nós ainda não sabemos lidar com o não. Uma das primeiras palavras que meu filho Gabriel, de 1 ano e 6 meses, aprendeu foi não. Foi uma das primeiras, mas a que ele mais repete é não. Dizem que é a fase do não, porque é a palavra que ele mais ouve. E com essa idade, diante de um não, ele já demonstra birra, irmãos. Ele já fica cheio de manha. Ele ainda não amadureceu o suficiente para compreender que existem valores, que existem cuidados por trás de cada não. Eu entendo Gabriel porque eu fui assim com os meus pais, no caso com a minha mãe. E quem nunca foi assim? Infelizmente, a realidade é que ainda não aprendemos a lidar com o não de Deus, até mesmo porque entramos em uma aparente contradição, levando em consideração o fato de que a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 2, que tudo que em oração pedires, recebereis. Então a gente pensa que
tudo que pedirmos receberemos, que tudo que pedirmos receberemos. No entanto, lá em 1 João 5, versículo 24, vai nos trazer a verdadeira interpretação. Nos diz o texto: essa é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos concederá. Ei, irmãos, existe um Deus que é supremo, que é soberano, que é superior, que não é subalterno, que não é subordinado, nem serviçal à nossa vontade. O Deus que nós servimos não é o gênio da lâmpada mágica de Aladim, onde nós vamos esfregar e fazer 3 pedidos, e seja qual for o pedido, Ele vai atender aos nossos anseios, aos nossos caprichos. Não! Ter fé é acreditar em um Deus soberano. Viver pela fé é orar pedindo para que a vontade de Deus e não a nossa seja feita na terra assim como nos céus. Infelizmente essa ordem tem sido alterada, invertida, e o que nós mais encontramos em nossos dias é que seja feita a minha vontade assim na terra como nos céus, que seja feita aqui e agora. Não é assim? Meninos! E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós averiguamos a palavra de Deus, nós nos deparamos com determinados momentos que Deus simplesmente disse não e não deu satisfação da sua decisão. Exemplos: Abraão, o pai da fé, clamou a Deus 7 vezes para que Deus poupasse Sodoma e Gomorra do juízo. 7 vezes. E a resposta de Deus para Abraão foi simplesmente não. Moisés clamou ao Senhor para entrar na terra prometida, na terra que mana leite, mana mel, a terra da qual ele peregrinou 40 anos no deserto, e imagino que não houve um dia sequer e uma noite que ele não sonhasse com aquele lugar. Ele pede a Deus e a resposta de Deus para Moisés é não. E Moisés, o homem mais manso dessa terra, aquele que falava com Deus face a face, onde o próprio Deus disse: com os outros profetas eu falo por sonhos, por visões, mas com Moisés é diferente, eu falo com ele face a face. Ele viu a glória de Deus, recebeu os mandamentos de Deus, escrito pelo dedo de Deus, tinha intimidade com Deus, mas houve um momento que até Moisés ouviu não. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também ouviu não. Diante de 2 situações. Primeiro, Davi pede que a sua filha, recém-nascida, possa sobreviver. E o interessante é que a Bíblia diz que ele jejuma, que ele chora, que ele se prostra, com a boca no pó, com os joelhos no chão, deitado na terra. E Deus disse a ele não. Em outra ocasião ele recebe a estrutura, o projeto do templo que será erguido. Ele recebe da parte de Deus, é usado por Deus para fazer esse projeto, recebendo como revelação de Deus do que Deus queria para o templo. Mas na hora da execução, na hora da construção, Deus disse a Davi o quê? Não. Jeremias orou 3 vezes para que o reino de Judá não fosse entregue aos babilônicos, aos opressores, aos inimigos. Orou 3 vezes, e uma dessas vezes Deus disse a Jeremias: pare de orar e de interceder por esse povo, porque ainda que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim, perante eles, eu não os ouviria. A resposta de Deus para Jeremias foi
Não! Há tantos outros casos, mas o que vem ao caso agora é que o apóstolo Paulo orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a resposta de Deus foi? Não. Insistiu, persistiu, mas Deus disse não. E a oração de Paulo, aquele que subiu ao 3º céu, que ouviu palavras inefáveis, que aos homens não é lícito que ouçam, aquele que contemplou a glória de Deus, que recebeu a revelação da parte de Deus sem consultar carne e sangue, tamanha intimidade, ele pede algo a Deus e Deus simplesmente responde dizendo não. E que pedido era esse? Era que Deus tirasse um espinho na carne. Existe uma polêmica, uma grande polêmica teológica acerca do espinho na carne. Há muitas teorias, nenhuma delas conclusivas. Há teorias que falam que trata-se de perseguições constantes, outras de problemas físicos, relacionados à saúde, determinadas enfermidades que o apóstolo Paulo sofria. Há alguns ainda que falam sobre tensas tentações, ferrenhas tentações. Ao certo, nós não sabemos que espinho era esse, o que nós sabemos é que o incomodava, que o afligia, que o feria. E o pior, vinha da parte de Deus. Foi-me imposto um espinho na carne. Depois ele diz, mensageiro de Satanás, porque Satanás, tripudiava daquela situação. Simplesmente tripudiava daquele momento em que o apóstolo Paulo vivia, e ele clamava, intercedia, e Deus dizia não. E eu não sei como você lida diante do não de Deus, eu já ouvi tantos não. E a temática dessa mensagem é quando Deus diz não. Porque nós estamos preparados para receber o sim de Deus. Nós podemos até suportar o espere de Deus, mas será que você está apto para receber um não da parte de Deus? Porque a verdade é, existem sonhos que nós temos que nunca vão se realizar. Existem desejos, anseios que nós temos que nunca vão se concretizar. Existem orações que não vão ser respondidas. Existem portas que não vão se abrir. Existem caminhos que não vão se aparecer. Você vai orar por uma cura, não vai vir a cura. Você vai orar para que um ente querido não venha partir. Mas isso não vai acontecer, vai partir. E nós vamos orar para que as coisas sejam feitas da nossa forma, da nossa vontade, e não vai acontecer. Então a grande questão aqui é quando Deus diz não. E eu aprendo aqui, irmãos, nessa palavra, vivendo esse momento, com minha esposa 12 dias internada, teve alta ontem, mas ainda não melhorou, e a gente ora, e os céus se fecham, a gente clama, e as coisas não acontecem como nós esperamos. Isso pode gerar determinada frustração em nossas vidas. Mas quando entendemos que Ele é soberano, que Ele está no controle de tudo, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, descansamos na certeza que o não de Deus é melhor do que o sim dos homens, na certeza que ainda que a vontade de Deus vá de encontro com minha vontade, no fim eu sei que a sua vontade sempre será melhor para nós. Por isso, viver com o não diante dos infortúnios, diante das calamidades, diante das tragédias, diante das desgraças que nos sobrevêm, na certeza que Deus está presente, na certeza que Deus está no controle de tudo. Então, quando Deus diz não,
eu aprendo algumas lições, e a primeira delas é: Deus diz não para nos proteger de males maiores. Deus diz não para nos proteger de males maiores. Olha o versículo 7, como começa dizendo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Quando Deus diz não, é para nos proteger de males maiores. Eu não sei como você entende isso, mas há um cuidado de Deus na vida do apóstolo Paulo. O espinho veio para o bem e não para o mal. Foi para ganhá-lo e não para perdê-lo. Você entende isso? Se não fosse o espinho, o apóstolo Paulo se ensoberbecia. E o pior pecado que há é a soberba, que fez com que Lúcifer fosse expulso dos céus. O orgulho, a altivez, a presunção. Então Deus coloca determinados espinhos em nossas vidas para que nós venhamos ser mais humildes. Para que nós não venhamos nos exaltar. E a verdade é que todos nós temos espinhos. Eu tenho meu espinho, você tem o seu espinho. Incomoda, aflige, perturba, é verdade, eu sei. Mas escuta bem, querido, só tem espinho quem caminha. Eu tenho um espinho porque eu estou caminhando, se eu tivesse parado eu não tinha espinho. Só sua quem anda, só sofre quem luta. Não é verdade? Os espinhos é para aqueles que estão no caminho. Essa é a verdade. Os calçados da antiguidade, era muito raro as botas, era muito raro o sapato, então tinha sandálias abertas, então aquele que caminhava estava sujeito a espinho. E o apóstolo faz essa analogia com espinho que fere, com espinho que machuca, mas só tem espinho aquele que caminha. E ele lá no final começa a falar de espinho que eles adquiriu nessa caminhada: injúrias, perseguição, calúnias. Ou vocês pensam que eu também não tenho esses espinhos? E tenho. Esses espinhos que vêm sobre a vida daquele que não se conforma em estar parado, mas procura sempre fazer algo acontecer. O espinho é para nos proteger de males maiores. Esse espinho é para te proteger. Até mesmo as mais belas flores, elas têm espinho. Parece ser tão contraditório, como algo tão bonito, tão belo, cujas pétalas coloridas, cujo aroma que exala, atrai a nossa atenção. Como é que pode ter espinho? Mas é confirmado de que os espinhos que existem nas flores, existem para proteger as flores dos predadores. Que eles são atraídos pela sua beleza, pelo aroma que ela exala. Então existem os espinhos para o próprio bem da flor e não para o mal, para a proteção, de modo que aquele que se aproxima encantado tem que enfrentar os espinhos. E muitos predadores desistem diante dessa situação. Então, irmãos, a verdade é que o espinho existe para o nosso próprio bem, mas a grande questão aqui é: qual é o seu espinho? Eu não sei qual é o do apóstolo Paulo, talvez não saiba também qual é o seu. Eu sei qual é o meu. Eu sei qual é o meu tendão de Aquiles. Aquilo que tanto me aflige, que tanto me incomoda. Aquilo que eu já orei a Deus para que tirasse, Deus não tirou. E sabe o que é que eu aprendi? E que eu tenho aprendido? Deus prefere frustrar os nossos sonhos, desejos e anseios
do que perder a nossa vida. Por isso eu posso dizer hoje, Deus, muito obrigado, por muitas orações que fiz, e o Senhor não me respondeu. Eu posso dizer isso. Já contei aqui a igreja em outra ocasião, no período do seminário, onde morávamos em Recife. Vanessa foi fazer nutrição na Universidade Federal e eu fui fazer seminário teológico. E durante os 4 anos de faculdade, de academia, nós clamávamos pedindo a Deus para que providenciasse o nosso casamento. E eu fui casar, nós fomos casar com 9 anos e 6 meses de namoro. Na perseverança dos apóstolos, no repartir do pão e na comunhão dos santos. Com 9 anos e 6 meses, eu formado e ela prestes a se formar. Mas, meus queridos, isso me deixava tão inquieto, tão aflito, que eu dizia: Deus, se tu pode, por que tu não faz? Deus, se o Senhor não faz, é porque não se importa. Até que Deus me deu uma visão, me mostrando que só existe alguém nesse mundo mais preocupado com esse casamento do que eu e do que Vanessa. E não é os nossos pais, não eram os nossos pais, nem amigos que torciam por nós, mas era o próprio Deus, porque casamento é bênção. Mas fora do tempo, a bênção torna-se maldição. E Deus me levou a entender que a solução de um problema criaria um problema maior, ao ponto de que eu tive uma visão, conciliando o trabalho com os estudos, da mesma forma a Vanessa. E nessa visão passávamos a maior dificuldade, ao ponto de que, além de não nos formarmos, não ficávamos mais juntos, porque ainda não tínhamos sido amadurecidos diante das dificuldades da vida. Então foram 9 anos e 6 meses, irmãos. Eu não reclamo do que passou, porque nos trouxe experiência, mas viver, eu certamente não queria viver isso, nem desejo para vocês. Principalmente os casais de namorados que aqui estão. Mas a verdade é que Deus prefere frustrar determinados desejos nossos, sonhos nossos, do que perder a nossa vida. Olha para o teu irmão e diga isso a ele: tua vida é mais importante para Deus. Tua vida é mais importante para Deus. Tua vida é muito mais importante para Deus. Por isso Deus diz não. Sabe, nós tivemos que comprar aquela proteção das tomadas, porque Gabriel insistentemente gosta de colocar o dedinho lá. Toda criança, né? Não é verdade? Casal aqui, toda criança. Insistentemente a gente colocou na casa todinha ali. E ele vai lá, tenta tirar. E eu digo não, ele fica chateado, fica bravo. Bravo, só você vê na cena. Ele ainda não entende que eu faço isso para protegê-lo. Não é para controlá-lo, nem manipulá-lo. É somente para proteger. Diante do não de Deus, nós devemos compreender que existe uma proteção. Deus não está querendo manipular e controlar de uma forma carrasca e algoz. Portanto, entenda da parte de Deus que Deus diz não para nos proteger de males maiores. Exemplo, no caso de Davi. Davi pediu a Deus que sua filha sobrevivesse. Só que a filha de Davi era fruto de um adultério e de um homicídio. Davi se deitou com a mulher de um soldado quando ele estava em guerra. Depois mandou matar o soldado. E do fruto do adultério nasceu, como consequência do adultério, nasceu uma criança. Quando Deus disse não, era protegendo aquela criança e protegendo o próprio Davi. Porque aquela criança ia crescer sendo satirizada, estigmatizada, como a filha do pecado, a filha da crueldade, da covardia,
a filha do adultério. Então Deus simplesmente poupou tanto aquela criança quanto Davi, de modo que Davi tinha tanta consciência disso, que chegou a dizer, olha, não adianta mais orar, depois que ele soube que ela faleceu, não adianta mais orar, nem jejuar, porque ela não virá mais a mim, mas um dia eu irei até ela. Aquela criança não viveu na terra, mas vive nos céus, na presença de Deus. Davi pede ao Senhor para construir um templo. Deus disse não, porque estava protegendo Davi, sua casa e todo o seu povo. Porque, irmãos, Davi foi um homem de guerra, um homem que tinha muitos inimigos ao seu redor. Na medida que os inimigos soubessem que Davi estava construindo o templo, eles viriam tentar extorquir, tentar saquear, tentar destruir. Porque para fazer o templo demanda muito tempo. E Salomão passou anos e anos na construção do templo. Deus disse não a Davi porque ele tinha muitos inimigos. Mas disse sim a Salomão, que no período de Salomão foi um período de paz. Não houve guerras, não houve contendas, não houve brigas. Os irmãos entendem isso? Então, quando Deus nos diz não, é porque Ele está nos protegendo de males maiores, não tenha dúvida disso. Segunda verdade que eu aprendo no texto, Deus nos diz não para nos abençoar com o melhor. Veja o versículo 9. Então Ele me disse, a minha graça te basta. Novamente, Paulo orou, clamou, e a única resposta de Deus foi, a minha graça te basta. Não atendeu. Quando Deus nos diz não, é para nos abençoar com o melhor. Salmo 63, versículo 3 diz, a tua graça é melhor que a vida. Olha que coisa tão profunda, né, irmãos? Confesso a vocês, tão difícil de explorar. A tua graça é melhor do que a vida. A graça de Deus excede a existência. Ela vai além. De modo que a própria vida é uma manifestação da graça. E sem graça não haveria vida. Sem graça, por mais rico que o homem seja, ele sempre será incapaz de controlar a sua própria respiração. Sem a graça de Deus, por mais poderoso que o homem seja nessa terra, ele sempre será incapaz de acrescentar um segundo da sua existência. Por isso, a graça é melhor do que a vida, porque a vida é uma manifestação da graça. Vocês entendem isso? Deus diz não, porque Ele tem o melhor para nós. E o melhor para Paulo não era o alívio do espinho. O melhor para Paulo é a graça. E talvez você esteja sofrendo com esse espinho. Mas eu venho te dizer da parte de Deus, que Deus não nos nega a sua graça. Ele derrama sobre as nossas vidas a sua grandiosa e maravilhosa graça. Deus não retém a sua graça, Ele simplesmente distribui a sua graça para conosco. E é tão importante entender que o não de Deus é porque Ele tem o melhor para nós. Moisés estava com 120 anos. Já tinha 40 anos no deserto. Deus disse a Moisés, sobe no monte. Você vai ver a terra que mana leite e mana mel. Mas você não vai entrar nessa terra. Durante 40 anos ele peregrinando, sonhando, lutando, perseverando, acreditando. Quando chega na hora H, Deus disse não. E por que Deus disse não? É verdade que houve um juízo, uma condenação, melhor, uma punição da parte de Deus para Moisés que desobedeceu ao Senhor. Mas Deus disse não por outros motivos. Moisés já tinha 120 anos, irmãos. A Bíblia diz no Salmo 90 que os dias da nossa vida chegam até 70.
depois é canseira e enfado. Ou seja, passou de 70 já está sendo teimoso. Então é até 70. Moisés com 120 anos, ele vai fazer o que naquela terra? Ser arrastado pelo povo. Ele vai fazer o que naquele lugar? Deus disse não, ele não entrou na terra prometida, mas ele entrou nos céus dos céus. Deus não permitiu que ele entrasse na terra porque tinha algo melhor, e o que Deus tinha melhor para Moisés era os céus, de modo que ele subiu ao monte, nunca mais desceu, e o seu corpo jamais foi encontrado, para que todos fiquem sabendo de que ele está com Deus. E tem coisa melhor do que isso? Então quando Deus diz não, é porque ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Terceira verdade, porque Deus nos diz não, para nos amadurecer. Deus diz não para nos amadurecer. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler o 9 e o 10. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por que o não? Para nos amadurecer. E como Paulo foi amadurecido? Se fortalecendo diante das fraquezas, se aperfeiçoando diante das fraquezas, através do poder de Cristo manifesto em sua vida. Essa é a verdade, irmãos. Quando Deus nos diz não, e muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, até mesmo relutamos em aceitar, mas Ele faz isso para te tratar, e não para te maltratar. Ele faz isso para te preparar para coisas maiores. E a natureza nos ensina que uma lagarta nunca poderá se transformar em uma borboleta sem antes passar pelo casulo. E o que é o casulo? Senão um processo de amadurecimento. Portanto, precisamos entender que nós nos amadurecemos nos fortalecendo diante das fraquezas. Vocês sabem, recentemente disse isso e torno a repetir, o carvalho se fortalece suas raízes diante das tempestades da vida. As tempestades vêm fortalecendo, ou seja, se fortalece diante das fraquezas, se fortalece diante das dificuldades. Assim é a vida do cristão. Nós nos amadurecemos quando nos aperfeiçoamos diante dos problemas que vivemos. Assim como um diamante para brilhar é preciso ser lapidado e moldado. Assim como o ouro, para ser purificado e refinado, precisa passar pelo fogo, e enquanto mais purificado for o ouro, mais valioso ele se torna. Por isso o apóstolo Paulo diz algo que é tão difícil compreender: sinto prazer em minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, eu me torno forte. Porque quando eu me sinto fraco, o poder de Deus, Ele vem se aperfeiçoando em mim. São diante das fraquezas dessa vida, dos problemas desse mundo e dessa existência, que nós contemplamos a graça de Deus nos amadurecendo, nos fortalecendo, nos aperfeiçoando, nos capacitando. Portanto, saiba, irmãos,
Porque às vezes Deus vai dizer não. E quando Ele disser não, saiba que o não de Deus é melhor do que o sim de qualquer homem. E aprenda a viver com o não, na certeza de que os caminhos de Deus são insondáveis, seus juízos inescrutáveis. Conforme o apóstolo Paulo chegou a refletir sobre essa verdade, profundidade da sabedoria e do conhecimento, quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus juízos, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem primeiro lhe deu para que lhe seja retribuído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória hoje para todos sempre, amém, amém, amém. Você já ouviu falar em um jovem chamado Nick Vujicic? Por aí. Se eu falei errado, me perdoe, os que estarão ouvindo o áudio também. Nick Vujicic. Alguém já ouviu falar em Nick Vujicic? Não? Olha, Zenide ali já ouviu falar em Nick Vujicic. É um rapaz que nasceu com uma deficiência. Não tem os braços, não tem as pernas. Ele é um cristão palestrante, não de autoajuda, mas da ajuda que vem do alto. E tem viajado o mundo todo. E apesar de suas deficiências, ele surfa, ele toca instrumento e faz barbaridades. Nada, muito bem. Me lembraram que ele nada, toca bateria, não tem braços, não tem pernas. O testemunho dele é tremendo. Ele veio para o Brasil e contou o testemunho na Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte. Mas uma frase dele impactou meu coração. Ele disse: já que eu não recebi o milagre que pedi a Deus, eu me tornei o milagre que podia para Deus. Que coisa tão tremenda. Já que eu não recebi o milagre que pedi a Deus, eu me tornei o milagre que eu podia para Deus. Porque no fim é tudo para a glória de Deus. E ele tem sido uma bênção, tem dado esse testemunho fortemente ao ponto de impactar os nossos corações. E a verdade é, meus irmãos, escuta bem e se estremeça diante dessa palavra dita pelo filósofo cristão Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês. Ele disse: o objetivo principal da oração não é mudar a natureza de Deus, mas mudar a nossa natureza. De modo que a nossa oração não move o coração de Deus, ela move o nosso coração. Eu creio no Deus que diz sim, creio no Deus que diz espere, creio no Deus que diz não. E talvez alguém esteja perguntando: mas pastor, diante do não de Deus, por que orar? Bom, diante do não de Deus, saiba que você não vai mudar o coração de Deus, mas mesmo assim continue orando, para que Deus mude o seu coração, e que você possa dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim como Cristo um dia teve sua própria vontade, e o Filho do Deus Altíssimo ouviu não. Jesus disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Há um hiato espiritual, um intervalo de tempo que nós não podemos imaginar. Depois Jesus continua dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Nesse ato, próprio Jesus ouviu não. Escuta bem, queridos.
Eu vou recitar aqui uma oração de um atleta americano que aos 24 anos de idade teve seu futuro tão promissor interrompido por causa de uma paralisia que sofreu. Mas veja o que ele diz: pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos, e Ele me fez fraco, para conservar-me a humanidade. Pedi a Deus que me desse saúde, para realizar grandes empreendimentos, e Ele me deu a doença, para compreendê-lo melhor. Pedi a Deus a riqueza, para tudo possuir, e Ele me deixou pobre, para não ser egoísta. Pedi a Deus o poder, para que os homens precisassem de mim, e Ele me deu a humildade, para que eu precisasse de Deus. Pedi a Deus tudo para gozar a vida, e Ele me deixou a vida, para eu poder gozar de tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi, mas me deste tudo o que eu precisava. E quase contra a minha própria vontade, as orações que não fiz foram ouvidas. Louvado seja, ó Deus, entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Sua carreira olímpica, atlética, foi interrompida. Mas ele diz que ganhou uma coroa nos céus. Uma coroa da vida. Uma coroa que ninguém pode roubar, nem tirar. Ele perdeu tudo que tinha conquistado, para conquistar da parte de Deus aquilo que ninguém mais pode tomar e ele não pode mais perder. Foi na dor que ele encontrou Deus, foi no sofrimento, foi em meio aos espinhos. Portanto, a graça de Deus é suficiente. Sempre será suficiente em nossas vidas. E quando você ouvir um não do Senhor, saiba que você também vai ouvir a palavra que diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Coloca a mão no teu coração, se é que podes. E diga para si mesmo: a graça do Senhor me basta. A graça do Senhor me é suficiente. A graça do Senhor me sustenta. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ser conhecido entre toda a terra e temido diante de todos os homens? Do que adianta títulos, tesouros deste século? Do que adianta fama, do que adianta sucesso? Se tudo é vaidade, do que adianta construir monumentos? Do que adianta conquistar o mundo inteiro e no fim perder a sua alma? Guarda-nos, Senhor, a nossa alma.
Sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho da verdade. Oh, aleluia. A tua graça nos basta. A tua graça nos basta. A tua graça nos basta. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.